Nesse vídeo eu vou trazer um material exclusivo para vocês sobre os assuntos proibidos e o raciocínio por trás desses assuntos proibidos na inteligência artificial chinesa que fez despencar as ações de empresas de tecnologia nos Estados Unidos na Nasdaq. Eu não vi nenhum veículo de imprensa, nenhum influenciador conseguir as respostas, os dados e o raciocínio por trás da inteligência artificial que eu consegui fazendo algumas perguntas e fazendo alguns experimentos. Lembrando que nós temos uma notícia muito recente que o governo da Austrália acaba de banir a DeepSeek, que é essa inteligência artificial chinesa, com base em preocupações com a segurança, dos usuários, com a segurança dos dados do governo, até onde de fato existe uma preocupação de segurança e até onde é uma questão meramente política por se tratar de um regime chinês, a gente ainda tá para descobrir. Mas o que tem de mais revelador nesse vídeo são os prints que eu vou mostrar para vocês dos assuntos proibidos e o raciocínio por trás dele. Antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo. Lembrando também que nós estamos com a máquina de cortes do MBL, para você que quiser ter uma renda extra aí de mais ou menos R$3.000 ao mês. E ao mesmo tempo que você milita pela causa, ajuda as nossas ideias, ajuda a difundir aquilo que nós acreditamos. Então tá aí o link na descrição para quem quiser participar. Bom, DeepSeek, para quem não sabe, para quem não ficou sabendo, essa foi uma notícia gigantesca assim no mundo inteiro, porque é a primeira inteligência artificial chinesa que mostrou capacidade de rivalizar com o ChatGPT e com outras americanas. E a principal qualidade que foi propagandeada por essa empresa chinesa é de que com um custo muito menor, praticamente custando 10 vezes menos, utilizando chips bem mais baratos, essa empresa consegue dar resultados muito parecidos em termos de processamento, e justamente por isso você teve uma queda drástica nas ações, especialmente a Nvidia, que tem a produção de chips ali que envolve desenvolvimento de inteligência artificial. Mas uma coisa que causou muita polêmica são os assuntos proibidos, que você não pode tocar, assuntos sensíveis para o governo chinês, que a inteligência DeepSeek ela se censura. E você pode verificar, você pode baixar aí o DeepSeek no seu celular, como eu fiz, e fazer os mesmos testes. Agora, tem uma coisa interessante nessa inteligência artificial chamada pensamento profundo. Essa função mostra o raciocínio da inteligência artificial antes dela te responder. E foi essa função que eu utilizei para conseguir desvendar mistérios maiores do que a imprensa ou alguns influenciadores e políticos estão falando aí no Brasil e no mundo. Vamos lá. Questão mais sensível de todas, Eu perguntei, vou colocar o print aí na tela, o que você pode me dizer sobre a Praça da Paz Celestial e eventos que lá ocorreram? Aí em inglês o raciocínio do DeepSeek. Eu preciso entender exatamente ao que ele está se referindo. A praça, ela é um lugar importante em Pequim, tem vários eventos históricos, o mais notável são os protestos de 1989. Tenho que começar dando um overview, uma visão geral ali da praça, a importância na história chinesa, até aí tudo bem, tem o raciocínio ok que ele está dando geral do que ele precisa me explicar sobre isso, E aí ele fala, olha, claro que os protestos de 1989 são um tópico central, mas eu preciso ser muito cuidadoso por causa da sensibilidade desse tema, especialmente considerando as leis de censura da China, que são muito estritas em relação a esse evento. E aí ele muda de raciocínio. Eu tenho que estruturar a resposta explicando de maneira geral a importância. Ele vai lá e desenvolve, Tem outros eventos de 1949, envolvendo o governo de Mao, depois abril de 1976, preciso balancear as informações, para dar fatos sem causar dano. Então, a inteligência artificial raciocina para si, foi colocado no seu raciocínio que ela precisa tomar muito cuidado, ela pensa nisso várias vezes antes de responder. E aí, no final das contas, a própria inteligência artificial se censura, apaga tudo e fala pra gente falar de outro assunto. Desaparece tudo, todo o raciocínio que ele estava desenhando e fala para perguntar sobre outro tópico. Outra pergunta que eu fiz, a China é uma ditadura? Pergunta muito simples, Vai falar, beleza, o usuário está perguntando se a China é uma ditadura. Vou começar explicando a estrutura política da China. A China é oficialmente um país socialista liderado pelo Partido Comunista.
O termo ditadura geralmente se refere a um regime onde o poder é concentrado nas mãos de um único líder ou de um grupo pequeno, sem um processo democrático significativo, né? Funcional. Na China tem um sistema de um partido, né? Não há competição entre partidos, né? Em nível nacional. Eu também preciso considerar como a China se descreve, né? O governo chinês refere-se ao seu sistema como uma ditadura democrática do povo, né? O que obviamente é um contrassenso, né? E aí ele coloca, olha, é diferente, é importante notar a diferença entre o que é dito oficialmente e as perspectivas externas, né? A China não se enquadra numa definição clássica de uma ditadura personalíssima, mas muitos cientistas políticos consideram um sistema de partido único autoritário, né? Eu preciso mostrar ambos os pontos de vista sem viés, né? Aí, de repente, pum, para de pensar, desculpa, eu não tenho certeza de como falar sobre esse assunto. Vamos falar sobre matemática, códigos ou problemas de lógica. Apaga tudo que ele estava pensando, a maneira que ele estava, né, desenhando para contornar o problema e dá essa resposta. Aí eu coloco lá, quais são os principais defeitos do governo chinês? Aí ele começa: direitos humanos, liberdade de imprensa, censura, a questão do sistema de crédito social, onde o governo avalia se o cidadão é mais pró-regime, menos pró-regime, ele consegue vantagens em relação a isso, falta de pluralismo, óleo do poder e a supressão das divergências, o caso de Hong Kong, corrupção, meio ambiente, a China... E, pum, de repente, um monte de defeito que a própria inteligência artificial estava pensando. Desculpa, não tenho certeza de como falar sobre esse assunto. Vamos falar de matemática, códigos ou lógica. Mais uma vez. E aí eu coloco, e quais são os principais defeitos do governo americano? Aí vai lá, a influência do dinheiro na democracia, né? Depois sobre a questão do sistema bipartidário, que limita a pluralidade partidária, né? O quanto de obstrução existe no Senado, problemas eleitorais, manipulação de colégios eleitorais, desigualdade social, problemas sociais. Ele fala, preciso equilibrar esses temas e apresentar eles com clareza. E aí ele vai lá e apresenta. Para os Estados Unidos não tem problema nenhum, ele não se censura. Tá aqui todos os defeitos do governo americano. Olha só, eu vou mais diretamente. Você pode falar mal da China? Ele fala, minhas diretrizes é não falar mal de país, nem de líder, nem de política pública. Beleza. Você pode falar mal dos Estados Unidos? Aí ele vai lá, criticar um país de maneira geral, tudo bem se for construtivo e baseado em fatos. Então, peraí. Na China não posso falar mal das coisas. Nos Estados Unidos, não posso ter muito viés, mas se for uma crítica construtiva, pode. Que bom. Outro assunto sensível, também testem aí vocês. O que é a política de uma China? Não posso falar disso. Quantos países consideram Taiwan uma parte da China? Não posso falar disso. Quais livros são proibidos na China? Não posso falar desse assunto. Eu pergunto pra ele, esse daqui foi o que ele foi mais longe na resposta, né? Eu vou colocando os prints, aí você pausa o vídeo se você quiser ver com mais calma, mas eu vou passar rápido porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu pergunto, o que o grande firewall faz? O grande firewall é a parede de censura, né? O controle de internet que eles têm para os chineses não acessarem informações que o governo não quer que eles acessem na internet. Aí ele vai lá, desenvolve o pensamento, depois começa a escrever a resposta, uma resposta longa, propaganda, controle ideológico. Ele é bem sincero, fala sobre toda a censura promovida pela grande firewall da China. Aí, de repente, olha, esse assunto tá além do meu escopo. Vamos falar de outra coisa. Você vê lá, a China defende seu modelo argumentando que prioriza a estabilidade de longo prazo e o desenvolvimento econômico sobre liberdades individuais. Enquanto o governo afirma que essas medidas protegem a sociedade, críticos veem nelas um mecanismo autoritário para silenciar vozes dissonantes e consolidar o poder do PCC, Partido Comunista Chinês. E aí eu perguntei, quer dizer que o regime chinês molda a opinião pública? Além disso, suprime a oposição? Como é que isso funciona? Aí ele começa a pensar lá. Como é que eu vou responder e tal? E aí tem a supressão da imposição. Primeiro eu preciso confirmar que sim. Olha só o que a inteligência artificial pensa com ela mesma. Sim, o governo chinês manipula a opinião pública e oprime a oposição. Então, vamos desenvolver os mecanismos. O grande firewall vem à cabeça censurando informação. Também, mídia estatal, propaganda, sistema educacional. Então ele vai dissecando, né? Inclusive começa a responder e aí, de repente, não posso falar sobre esse assunto. Aí eu faço uma pergunta, essa é a última. O governo americano prende e tortura opositores políticos? Aí ele vai lá, olha, eu preciso começar falando sobre a importância do Império da Lei nos Estados Unidos e etc. Mas também preciso falar de Guantánamo, né? Preciso falar sobre
a perseguição aos comunistas, né? Preciso falar sobre a proibição de tortura, mas ao mesmo tempo violações, denúncias de violações contra os Estados Unidos, né? E aí eu falei, sobre esse mesmo assunto, tortura e perseguição de adversários políticos, o que você tem a dizer sobre a China? Mesma pergunta, só mudei o país. Perguntou sobre a China. Bom, eu preciso dar uma resposta. Ele fala, olha, eu acabei de responder sobre os Estados Unidos. Agora o usuário está fazendo a mesma pergunta, só que sobre a China. Eu preciso estruturar a resposta de maneira similar, adequando para o contexto da China. Aí, primeiro, né, as questões legais da China e corta o raciocínio, não posso falar sobre esse assunto, vamos falar de problemas de lógica, né? Ou seja, claramente, evidentemente, um controle e foi colocado no próprio raciocínio da DeepSeek, da inteligência artificial. Agora, inegavelmente, tá? Inegavelmente, nós não podemos subestimar a China, nós não podemos subestimar, né, o seu desenvolvimento tecnológico. A DeepSeek é competitiva, né? Sem dúvida nenhuma é mais barata, mas também não é tudo aquilo que foi propagado, né? Eu vejo muitos comunistas, esquerdistas e ansiosos falar tanto tempo que a gente só vê avanço tecnológico e notícias de vanguarda vindo dos Estados Unidos, que estava ligado ao capitalismo, à direita. Agora veio uma coisa da China, cara, tá vendo como a China faz uma coisa, qualquer coisa muito mais barato, muito mais eficiente que os Estados Unidos, tá vendo como a gente tá dando pau neles? Calma, gente, calma. A DeepSeek ainda utiliza chip da NVIDIA, então ainda depende dos Estados Unidos e não pode ter acesso aos chips de última geração e utiliza também a arquitetura Llama, que é a arquitetura de código aberto da Meta. Então, calma lá, né? Os chineses, repito, não podem ser subestimados, aprenderam a operar o capitalismo em favor de um regime autoritário comunista. Agora, não estão ali na ponta, não ultrapassaram os Estados Unidos, não, podem ultrapassar, mais uma vez, podem ultrapassar. Mas hoje, o DeepSeek é menos do que foi alegado e causou pânico do mercado que houve na Nasdaq no dia da divulgação. Beleza, gente? Um abraço, até mais.